when they called my name, I had this feeling I could hear half of America going, oh, no. Oh, come on, why? Her. Again, you know? But, whatever. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 288. Eu sou Rafael Arinelli e a receita é simples: trabalhar, vida pacata e, acima de tudo, talento. Aqui é Priscila Armani e eu quero ser igual a Meryl Streep quando eu crescer. Olha, eu vou te falar que eu também quero, viu? Eu sou Daniel Cury e hoje a gente vai falar da única americana do mundo que sabe fazer um sotaque britânico. Olha só, e não é só britânico, viu? Vou te falar todos os sotaques que essa mulher aí sabe fazer muito sotaque, é verdade. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast Cinemação 288, podcast super especial que a gente veio gravar aqui pra vocês, porque vamos falar sobre esta mulher, sobre essa atriz, essa talentosa pessoa, né, que nos encanta com tantas obras aí, obras recorrentes, porque ela faz filme toda hora e a toda hora também ela é premiada. Vamos falar aí sobre vida e obra de Meryl Streep, essa atriz sensacional que inclusive estava aí no último Oscar, e a gente vai contar um pouco sobre a vida dela, sobre o que ela faz, o que chama atenção no trabalho dela e tal. Vamos bater um papo aqui sobre essa fantástica atriz, atendendo a pedidos, né, afinal de contas a gente recebeu aí puxadas de orelha falando: vocês têm que falar de alguma mulher e tal, blá, 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 e tá aí, a gente resolveu falar. Vamos começar por ela, né? Por ela, a rainha do cinema, né? Impressionante. E a gente precisava de uma ajuda, e nada melhor do que trazer aqui uma pessoa também super talentosa, que tem um podcast sensacional, um site incrível que toda hora eu entro lá pra ver pegar dicas, né? Que é o que assistir. Então seja bem-vinda de novo aqui, né, Pri? Seja bem-vinda ao Cinemação. Queria que você apresentasse o seu canal, seu podcast, falasse um pouco aí do seu projeto. Afinal de contas, pode ter gente que escuta a gente que ainda não conhece o podcast e o site, né, o que assistir.com.br. Ai, bondade de vocês falar assim. Bom, meu podcast basicamente consiste em dicas do que assistir. Eu dou dicas do que assistir na Netflix, no YouTube, no cinema. Tá tudo lá em www.queassistir.com.br. Isso, e tem o podcast, né, também, que é sensacional, né? É, podcast O Que Assistir, só procurar lá, tem o feed em todos os agregadores. Sensacional. Gente, vamos então bater esse papo sobre Meryl Streep, sobre vida e obra dessa sensacional atriz, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Chegou a hora da gente mandar aquele comentário que a galera falou durante a semana, e tem muita coisa legal que chegou aqui, hein? E você também pode participar desse momento, obviamente, porque o podcast ele não termina quando ele acaba. Olha aí que coisa filosófica. Ele pode continuar a partir do momento que você deixa seu comentário, a gente responde, a discussão não para. Então, se você quiser participar, envie seu e-mail para contato@cinemação.com ou também deixe seu comentário no post desse podcast lá no cinemação.com. Você também pode acessar nosso site, clica lá no post desse podcast e deixa seu comentário. Lá a galera ainda vai poder ler seu comentário e vai poder te responder. Então a discussão não fica só aqui com a gente, expande para outras pessoas. Então deixa seu comentário, porque o podcast tá só começando, hein? E além de deixar seu comentário, você pode sempre contribuir com o Cinemação. Então entra lá no cinemação.com/contato
cinemação.com/contribua, ou então clica no botãozinho contribua lá no topo da página do Cinemação e você vai poder escolher uma plataforma da sua preferência. Tem o Apoia-se, tem o Patreon, tem o Padrim, você escolhe um deles e você contribui com o Cinemação, com valores a partir de R$1 por mês, que já ajudam bastante a gente, porque a gente pode investir ainda mais no podcast, na qualidade do que você ouve. Então, se você gosta desse podcast, você vai gostar de contribuir com um dinheirinho que é uma moedinha só por mês, que já ajuda bastante, ou mais se você quiser. Então, entra lá no cinemação.com/contribua e contribua com o Cinemação. Lembrando que o Cinemação tem uma parceria sensacional aqui com o Topázio Cinemas, esse grupo que foi fundado em 1962 e que atua no mercado de exibição cinematográfica na cidade de Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo. O Cinema Topázio está dividido aí em 2 complexos, sendo 4 salas localizadas no Shopping Jaraguá e 5 salas no Polo Shopping. Eles são muito legais porque eles têm o cuidado de manter uma programação atual, que é diversificada e que atende a vários públicos, o que oferece a cada cliente uma experiência única, satisfatória e mágica. E dessa forma, o Cinema Topázio segue sendo referência no setor de exibição em toda a região, inclusive com sessões especiais como o Cine Clube, o Projeto Assista Mulheres, o Top Clássicos, entre outros. Tá no interior de São Paulo, vai pro Topázio que você vai adorar. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram seus comentários, temos comentários aqui que vieram do nosso site, né? No cinemação.com, a galera entra lá nas críticas que a galera escreve e deixa seus comentários. E a gente vai ler alguns aqui para vocês ficarem por dentro do que está sendo falado lá. E uma das críticas que recebeu um comentário aí foi a crítica sobre A Pele do Lobo, que é um filme aí que tá na Netflix, né? Então a galera vai lá, assiste e depois vem aqui e deixa seu comentário. Quem mandou esse comentário foi o Valdemar Barros, que falou o seguinte: um filme para poucos gostos e para alguns elogiarem, mas retrata uma realidade antiga e ao mesmo tempo atual de submissão, solidão, relações patriarcais e etc. Confesso que foi difícil assistir até o final, mas a realidade é crua, não devemos ignorar. E aceitar que, salvas as devidas proporções, esse fato fictício retratado nessa obra ainda encontra decalque no século XXI. Gerou em mim uma situação dúbia. Ora recomendo o filme e ora repudio a saga. Pelo amor de Deus, decidam! Olha aí, então, o filme polêmico, né, que a Netflix lançou, a gente ainda não falou sobre ele, não gravou sobre ele e tal, mas de qualquer forma, né, um filme que tá aí, tem crítica lá escrita no cinemação.com, e o Valdemar deixou esse comentário sensacional. Você concorda, discorda? Vai lá no post e diga o que você achou sobre o Sob a Pele do Lobo. E teve um comentário de uma pessoa que tá sempre comentando e que inclusive é autor do Cinemação, que é o Bruno Sork. Ele comentou lá no 286 uma entrevista cordial, que foi uma entrevista que a gente fez com a Gabriela Amaral Almeida, grande diretora brasileira, né? Bruno comentou o seguinte: todo episódio uma aula diferente. A entrevista típica de uma mulher slasher, rápida e visceral, para quem sobreviveu à sua passagem, admite que ela deixou profundas marcas. E de quebra ainda rolou uma leve aula sobre giallo e incompetência por parte do IMDb. Os dados sobre a Ancine sempre cravam boas expectativas para os amantes e produtores do cinema nacional. Fico cada dia mais feliz com esse avanço, não só por parte da bilheteria, como da gama em nossa geração, onde a diversidade está desde gêneros e temas, como em quem está escrevendo e dirigindo. Quanto ao filme, eu fiquei de fazer uma crítica, mas infelizmente não consegui. Se fosse resumir o filme a uma cena, seria a cena que ela mesma comentou aqui de sexo. Ponto. Fantástica. Quanto ao Dani não ter mandado meu salve pra Gabi, sacanagem. Que eu não lembrava que ele tinha me pedido salve pra Gabi. Então, eu não mandei, né? Mas tudo bem. Mas o Bruno entrevistou aqui a entrevista anterior, né, que a gente fez com o Esmir Filho. E, enfim, né? Então já é o salve dele. Ele deu o salve pro Esmir. Só. Não dá pra dar salve pra todos os cineastas desse mundo, né? Mas é isso. Muito legal o comentário do Bruno. E ele falou uma coisa bem legal sobre a questão da Ancine, de como tá tudo melhorando. E eu acho que sim. Aos pouquinhos a gente tá melhorando muita coisa no cinema brasileiro e tal, as coisas vão melhorando sim, apesar da gente sempre criticar, né? Sim. E realmente ele ficou de fazer a crítica, não fez, e a gente ficou devendo no Cinemação uma crítica do Animal Cordial. Não, e cara, sem dúvida é muito legal quando a gente tem aqui esse espaço aberto aqui, né, pra conversar com a galera de que tá fazendo filme, né, que tá lá com a mão na massa e tal. Então fica aqui nossa recomendação pra você ir lá ouvir também, né, podcast 286 recente, saiu do forno agorinha e tá aí prontinho pra você ouvir e saber como
como é que é a vida de uma diretora que, né, fez um filme de gênero fantástico. Listen, I gotta get those photos from the retoucher by tomorrow morning, okay? I'm leaving you. Honey, please. I can't hear. What? Okay, you too. Thanks a lot. See you tomorrow. You guys eat? Ted, I'm leaving you. Ted. Keys. Here are my keys. Here's my American Express card. Here's my Bloomingdale's credit card. Here's my checkbook. I've taken $2,000 out of our savings account because that's what I had in the bank when we first got married. Was this some kind of joke? Here's the cleaning. Here's the laundry ticket. You can pick them both up on Saturday. Considerada a melhor atriz de todos os tempos por muitos críticos, Mary Louise Streep, nossa querida Meryl Streep, hoje com 69 anos, é uma das figuras mais respeitadas e talentosas do cinema. Prova disso é que ela deve ter, né, na casa dela uma enorme prateleira com diversos prêmios. Para vocês terem uma ideia, até hoje são 21 nomeações ao Oscar, um recorde na academia, sendo que ela já levou 3 vezes o prêmio para casa. Em 1980 como melhor atriz coadjuvante em Kramer vs. Kramer, depois em 1983 como melhor atriz por A Escolha de Sofia e em 2012 como melhor atriz por A Dama de Ferro. Além disso, a Meryl também já recebeu 29 indicações ao Globo de Ouro, vencendo 8 vezes. Isso também é um recorde dentro do Globo de Ouro, né? Ela já recebeu 3 Emmys, 2 Screen Actor Guild Award, o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes, no Festival de Berlim, 5 New York Film Critics, 2 BAFTA, 2 Australian Film Institute Award, 4 indicações ao Grammy Award e uma indicação ao Tony Award, entre outros prêmios. Quer dizer, é uma atriz absolutamente condecorada com tudo que ela já fez no cinema, né? E pra gente dar uns passos atrás, afinal de contas, essa é o legado da Meryl Streep. Isso é o que ela já deixou marcado na sua história. Se ela se aposentasse hoje, a gente já ia ver que ela fez tudo isso, que ela se tornou tudo isso. Mas da onde que ela veio, como que ela começou, da onde que ela surgiu e tal. Então vamos dar uns passos para trás e vamos lá para a cidade de Summit, no estado americano, né, de Nova Jersey, onde a Meryl Streep nasceu, e ela tinha lá sua mãe, que era Mary Wolfe, que era uma comerciante de artes, e ela também trabalhava como editora em publicações especializadas. Ela tinha também seu pai, que era o Henry William Streep Jr., que era um executivo em uma indústria farmacêutica. A Meryl, ela tem 2 irmãos, a Dana David e o Harry William. Apesar de ter uma família grande, do pai, né, ser um executivo na indústria farmacêutica e tal, a vida da família não era fácil. Era uma vida de família classe média baixa, e eles passavam por bons bocados também. Tanto que a Meryl acabou se graduando, né, em teatro dramático na renomada escola chamada Vassar em 1971. Lá, inclusive, ela acabou atuando e tendo aulas com uma atriz chamada Jean Arthur, que fez vários filmes do Frank Capra, e ela acabou também estudando em outras escolas, até fazer mestrado em artes dramáticas, né, na Universidade de Yale. Então é perceptível a gente ver que a Meryl Streep, ela sempre guiou sua carreira pro lado da atuação. E o mais engraçado é que quando ela resolveu ir para a área de atuação, ela antes disso tinha pensado em ser advogada, porque ela era um jeito também dela ganhar a vida, né? Talvez um trabalho um pouco mais estável, vamos dizer assim. Só que no dia dela ir lá prestar a prova, dela fazer a matrícula e tal, ela acabou perdendo a hora da matrícula, e aí ela ficou sem poder fazer, né, a faculdade de Direito. E aí, em vez dela ficar lá arrependida, que porra, eu perdi a minha chance e tal, ela entendeu aquilo como um grande sinal que ela devia pensar em outra coisa. Ela tinha que ver outra coisa para ela fazer, que isso ia ser melhor para ela. Ela resolveu ir para a parte de artes cênicas e tal, que era a parte que ela realmente gostava. E aí, quando ela fez o mestrado na Universidade de Yale e foi se especializando cada vez mais nisso,
começo, ela trabalhou muito nessas montagens teatrais, né? Incluindo Um Sonho de uma Noite de Verão, que é do William Shakespeare e que a Mary fez durante muito tempo. Na verdade, ela também chegou a estudar para ser cantora, né? Mas eu acho que foi justamente quando ela tava como atriz já, né? Mas ela chegou a se dedicar bastante inicialmente a cantar por algum tempo, né? Então, por algum tempo ela tentou investir nisso também, e é legal que isso, assim, é legal não, mas ao mesmo tempo em que ela depois foi usar na carreira dela, ela não, em nenhum momento, ela demorou bastante, na verdade, né? Porque ela, no começo, ela atuava e nunca, tipo, ela não foi para um caminho fácil de fazer musicais, né? Filmes musicais e tal. Pelo contrário, ela foi fazer filmes em que ela não tinha que cantar, e ela só foi cantar mesmo mais recentemente, que eu me lembro, pelo menos que eu me lembro, foi no Into the Woods, lá no da Disney, e o próprio Mamma Mia, que inclusive o segundo Mamma Mia tá em cartaz aí nos cinemas, né? Sim, aliás, ela fez muito musical também, né, na Broadway e tal, e como ela nasceu em Nova Jersey, Nova Jersey é perto, né, de Nova York e tal, ela acabou depois se mudando pra Nova York, lá ela foi fazendo muitos trabalhos na Broadway, então assim, ela realmente criou, né, todo um know-how ali na parte teatral, incluindo também o canto, que era realmente uma das suas paixões, então isso é perceptível desde o começo da carreira dela. Na verdade, no começo ela tava fazendo alguns espetáculos que eles chamam de off-Broadway, né? Que são os espetáculos um pouco menores em Nova York, mas que já é muito bom, inclusive, estar lá nessa cena, né, e tal. E aí tem umas histórias de que ela ia de bicicleta, né, pro palco, pro teatro, e ela falava que era pra fazer a estamina, tipo, pra estamina que eles falam, né, em inglês, que é tipo pra ter energia, pra ela ter energia pra atuar, ela ia de bicicleta, tipo, frio pra caramba, assim, sabe? E ela ia, assim. Tem umas histórias assim também. Ela não tem nenhum Grammy não, né, gente? Grammy ela não tem. Então só falta o Grammy pra ela ser uma EGOT. Sim, é verdade. Exatamente. E ela conseguiria, se ela começar a fazer fizer algum musical, ou resolver gravar um CD, alguma coisa assim, capaz dela conseguir, né, assim, de repente. Ah, com certeza. Igual eles falam em Modern Family, se ela interpretasse o Batman, ela seria um excelente Batman. É verdade. É muito foda. Mas eu tenho uma teoria. Eu acho que, assim, ela é uma grande atriz. Mas eu, particularmente, acho que ela não é, assim, melhor do que outras grandes atrizes. Entendeu? Você pega uma Julianne Moore, por exemplo, só pra dar um exemplo. Ela é, na minha opinião, tá? E podem discordar, não tem problema. Ela é tão boa quanto. O que eu acho que ela tem é que ela é muito boa pra escolher papéis, ela escolhe bons papéis, ela escolhe bons roteiros, ela é boa pra escolher filmes com pegada de Oscar, filmes, né, que tem uma certa expectativa e tal. E ela é queridinha de Hollywood, que é uma coisa que alguns atores conseguem, né? Ela, o Tom Hanks, por exemplo, né? São atores que, além de serem muito bons, são... Não sei se é uma polêmica isso que eu tô falando, mas assim, sabe assim, ela encanta as pessoas, ela vai nos eventos, ela vai nas entrevistas, ela é legal, ela é bacana, ela é gente boa, ela é divertida. Então, assim, isso é tão importante quanto você ser bom em Hollywood, pelo menos, pra você ter prêmios, na minha opinião. Ah, com certeza. Não sei se estou indo além do debate, mas eu penso muito isso. Eu tava pensando nisso, falei, tá, ela é muito boa, mas ela é muito boa, entendeu? Ela não é... Ela pode se dar o luxo de escolher os melhores papéis, e ela também, ela realmente é uma queridinha. A gente sabe que Oscar é, acima de tudo, campanha, né? Não necessariamente é um prêmio ligado exclusivamente à qualidade do filme, né? Sim. Então, o fato dela ter todas essas indicações com certeza tem a ver com o talento dela, mas também tem a ver com o fato de que a indústria gosta muito dela. O mais engraçado, pra mim, é que os Oscars dela, assim, são papéis que eu não acho que são os melhores papéis dela. Não, Não, eu também acho, mas ó, eu discordo radicalmente do Dani nisso. Eu acho ela uma atriz espetacular. Não, e eu acho que ela tira leite de pedra em muitos momentos, assim. Eu acho que ela tá à frente, realmente, em várias questões técnicas de atuação, assim, de vários outros atores. E eu também acho que, assim, quando a gente fala que ela é queridinha em Hollywood e tal, é importante a gente dizer que ela conquistou isso, né?
né? Afinal de contas, ela tem 41 anos de carreira no cinema e se vocês pegarem a filmografia dela, ela solta quase que um filme, 2 filmes por ano há 41 anos. É muita coisa, uma mulher que trabalha demais, assim. Então, e aí você não vê ela envolvida em polêmica, ela levanta a bandeira do feminismo. Hoje ela tem essa questão também de ser a queridinha, de estar lá dentro de Hollywood, já com os pés bem firmados lá dentro, mas porque ela fez um trabalho muito consistente. Então, assim, eu realmente acho que ela tá um passo à frente de várias outras atrizes que a gente tem hoje. Eu acho que ela também usa muito a influência dela dentro da indústria a favor das causas pelas quais ela advoga, assim. Sim. Você vê ela à frente, por exemplo, naquele filme As Sufragistas, ela foi uma das produtoras, bancou o filme, mesmo tendo um papel pequeno dentro dele, assim. Você vê que ela é uma incentivadora. No discurso da Viola Davis, se eu não me engano, no ano passado, ela falou do tanto que a Meryl Streep deu força pra ela no começo da carreira e tal. Exato. Então ela também faz muita coisa nos bastidores que a gente não sabe, né? Exato. Que também... Ela fez um negócio chamado, recentemente, né? Ela botou dinheiro num negócio chamado Writers Lab, né? Que é um programa de roteiro, né, somente para mulheres, e que já teve, acho que 1 ou 2 turmas, pelo menos, que basicamente, e por mulheres com mais de 40 anos, além disso. Então é basicamente um programa em que várias mulheres participam, tem aulas de roteiro e desenvolvem seus roteiros, né, e a ideia é que com isso ela coloque, né, no mercado de Hollywood mais mulheres roteiristas, que é muito importante, inclusive, para isso. E é muito legal que ela, querendo ou não, ela se diz sortuda, né, ela em várias entrevistas falou que ela teve sorte de não ter tido, sei lá, passado por algo relacionado a algum tipo de assédio ou algo do tipo, e ela fala que ela teve sorte de ter tido muitos bons papéis a vida toda, mesmo num ambiente muito, muito masculino, sendo que na época, em década de 70, 80, 90, ainda não se falava muito sobre o que se fala hoje, né, de dar mais destaque para as mulheres, de ter mais protagonistas femininas e tal. E é muito legal que ela tem histórias de empoderamento, né, assim, desde cedo. Então tem a história dela no King Kong, né, que o Dino De Laurentiis, né, que foi fazer o King Kong lá de 70 e poucos, ela ainda era nova, ela chegou no teste, e o próprio produtor, que era o Dino De Laurentiis, que devia ser um baita de um machista, óbvio, falou que ela era feia. Ele falou pro filho dele, né, tipo, como que você traz essa mulher feia? E isso em italiano. E aí ela respondeu em italiano, porque ela teve graduação em italiano e tal na faculdade, e ela respondeu em italiano, alguma coisa, né, do tipo assim, sinto muito se eu sou feia, se eu sou feia pra fazer um filme como King Kong, né? E daí foi embora. E tipo, e aí tem essa história, e tem a do Kramer vs Kramer, né, que é super famosa, e ela reclamou do roteiro e meteu o bedelho e mudou algumas coisas do roteiro pra deixar a personagem dela mais complexa, né? Isso é muito legal, que a personagem dela era pra ser a famosa bitch, né? Era pra ser porque o drama todo do Kramer vs Kramer é muito mais centrado no protagonista, né? Tem um ranço gigante desse filme. O roteiro tenta demonizar a personagem dela, assim, ao extremo. É um negócio absurdo. Então, e era pra ser pior, né, inicialmente. Ela que falou, não, vamos deixar essa personagem mais complexa. Mas o drama todo é em cima do cara que, ó, meu Deus, foi abandonado pela esposa, né? Que coisa terrível. Teve que criar o filho e tal. E ela que falou, não, vamos deixar essa personagem mais complexa. Então, ela que conseguiu colocar algumas cenas, alguns elementos que fizesse pra que as pessoas olhassem e falassem, não, peraí, ela tem seus motivos e tudo mais, né? Então... isso que é legal da gente dizer, né? Porque tem gente que às vezes pode não ter visto o filme, mas a história é exatamente essa que o Dani comentou aqui. É um pai de família que é abandonado pela esposa e ela deixa pra trás o filho e tal. E na verdade o roteiro, como a gente tá falando de um filme lá da década de 70, 80 ali, né? Início de 80, é um filme absolutamente com esse olhar machista realmente, né? No sentido de, nossa, ela está abandonando todo mundo pra seguir a vida dela e está deixando os dois pra trás e tal. Então tinha um ar assim bastante vitimista do ponto de vista do protagonista, né? E aí ela... Que era o Dustin Hoffman. Que era o Dustin Hoffman, exatamente. E aí ela, percebendo isso, ela realmente improvisou algumas coisas, pediu, né, pra incluir algumas coisas também no roteiro, que foi também aceito e deu um pouco mais de tridimensionalidade, né, pra personagem dela. É interessante a gente ver que ela estreia no cinema, ela se forma, né, em 71, continua com a vida acadêmica, fazendo toda essa parte teatral, mas ela estreia
mesmo no cinema em 1977 com o filme Júlia, né? E o que eu acho mais incrível é que ela estreia em 77 no cinema, ela já tinha tido alguns prêmios, já tinha recebido algumas coisas de premiação da parte teatral mesmo, então ela já era uma atriz assim de bastante destaque, e em 1979 ela recebe a primeira indicação dela ao Oscar por O Franco Atirador. Então assim, é incrível da gente ver como ela tem uma carreira que já começa num patamar muito alto, assim, esse lance dela já ir direto pra ser indicada a Oscar e tal, então isso é muito bacana da gente ver na carreira da Meryl Streep, como ela realmente tinha uma qualidade, né, muito boa. E nesse caso do filme, né, do Franco Atirador, a gente tá falando de um filme em que ela atua junto com o Robert De Niro, né, e o Robert De Niro, ele quando precisava, ele foi fazer o casting do filme, ele começou a procurar quem que ia fazer, né, a personagem que era linda e tal, e aí ele foi numa peça de teatro na Broadway e ele chegava antes de todo mundo lá no teatro para ver os atores entrando em cena e tal. E a Meryl Streep, ela tinha toda essa questão de chegar, né, de bicicleta, ela sempre foi uma pessoa muito recatada, muito humilde e tal, e aí ela chegava no teatro e ela falou que antes de começar os ensaios e tal, ela chegava, cumprimentava todos os atores, e aí ela, em algum determinado momento, ela caía no chão, ela fingia uma queda, todo mundo olhava pra ela e ria, e isso era uma coisa dela, tipo, era uma assinatura dela, ela chegava, cumprimentava todo mundo, andava e plum, caía em algum determinado momento, então todo mundo que tava lá já esperava que ela ia cair, já ficava assim com essa perspectiva, e ela fazia isso pra dar uma distraída no pessoal que tava tenso, né, pra entrar no palco e tal. E o Robert De Niro viu isso algumas vezes, e ele chegou pra ela e falou, eu quero você no meu filme, eu gostaria realmente que você trabalhasse comigo e tal, que eu acho que vai bater bastante isso comigo, o seu jeito comigo e tal. E pra ela foi uma honra fazer isso, porque ela tinha assistido Taxi Driver há um tempo atrás, e o jeito do Robert De Niro atuar no Taxi Driver mexeu demais com ela. O jeito, sabe, um jeito mais introspectivo, cru, né, visceral que o Robert De Niro traz pro personagem do Taxi Driver e tal. E aquilo ali mexeu muito com ela. E ela falou que ela se sentiu lisonjeada com o convite do De Niro, foi trabalhar com ele, e nesse filme ela já tem a sua primeira indicação ao Oscar. Ou seja, é uma carreira meteórica, porque ela tinha menos de 10 anos formada, menos de 10 anos, sabe, trabalhando efetivamente com isso e tal, e de repente ela já tá no Oscar com os melhores da academia. I don't understand why it's so difficult to confirm an appointment. No, I'm so sorry, Miranda. I actually did confirm last Details of night. your incompetence do not interest me. Tell Simone I'm not going to prove that girl that she sent me for the Brazilian layout. I asked for clean, athletic, smiling. She sent me dirty, tired, and paunchy. And RSVP, yes, the Michael Kors party. I want the driver to drop me off at 9:30 and pick me up at 9:45 sharp. E nisso ela já tinha ganhado um Emmy, né? Pelo Holocausto, uma série lá também da década de 70, né? Foi o Holocausto que fez ela ficar famosa, né? Uhum. Essa série, né? Que fez ela ser conhecida nos Estados Unidos. Daí ela começou a ser mais vista e começou a ter essa... Acho que é a partir daí que a coisa deslancha mesmo, porque ela começa, tipo... As pessoas também se interessam pelo fato de ela já ser um pouco famosa, né? Já ter essa o rosto conhecido. Né? Eu não sei se foi no Franco Atirador ou se foi no Júlia que ela conheceu o John Cazale. Mas eu sei que ela foi uma das pessoas que insistiu, né, mesmo depois do diagnóstico, que o John Cazale fizesse o Franco Atirador. Sim. Até por uma questão de seguro de saúde, né, pra ele poder ter cobertura e tal. Ela foi casada com o John Cazale de 1974 a 1978, né, o filme do Franco Atirador termina em 78. E ela foi casada com ele, e ele também é ator e tal, e ela ficou casada com ele até sua morte, né? Ele acabou falecendo em 78, e ela sempre foi muito companheira dele, inclusive no final da vida dele, quando ele estava já internado e tal, ela vai no hospital todos os dias, se muda pro hospital, e ele tinha uma mania de ler jornal, ler material esportivo e tal, e ela sentava do lado dele, ela pegava o jornal e ela lia pra ele
série, as matérias que estavam saindo no jornal, ela lia interpretando o narrador favorito dele. Então ela fazia essa gentileza pra agradar um pouco mais ele, né? E foi um período que ela basicamente parou de trabalhar, né? Parou de fazer filmes em basicamente 2 tipos de períodos. Quando o John Cazale estava doente, né? Ela ficou aí um tempo parada, e depois só quando ela engravidou, né? Porque daí depois ela foi casar de novo com o Gummer, né? Don Gummer, que é um artista, né? Um escultor. Ele é escultor. Escultor e tudo mais. E daí ela teve 4 filhos com ele. Então, nesses momentos, obviamente, ela em algum momento parava, mas também nem tanto tempo assim, né? Sim. Mas foi basicamente o tempo que ela parou. Ela parou, né? Deixou de fazer algum projeto e tal pra ficar do lado do primeiro marido, do Cazale. Sim. O Don Gummer, ela acaba conhecendo ele também em 78, né? O Cazale morre em 78 e depois ela acaba assumindo mais pro final do ano ali o relacionamento com o Don Gummer, que foi inclusive apresentado pelo irmão dela, que apresentou os dois e tal. Os dois se curtiram ali, começaram a ter um relacionamento, estão casados até hoje. E fruto desse relacionamento, hoje a Meryl Streep tem 4 filhos. O Henry, que foi nascido em 79, a Mamie, que nasceu em 83, a Grace, que nasceu em 86, e a Louise, que nasceu em 1991. Hoje, né, tanto a Mamie quanto a Grace são atrizes, e o Henry, ele é músico e também é ator. Então, a gente sabe que a carreira artística acaba sempre encantando, né, um ao outro e tal, da família. Então, assim, sim, sem dúvida, a gente tá falando, né, de uma atriz hiper talentosa, que faz filmes e que chama a atenção da crítica há muito e muito tempo. E para mim, particularmente, 2 coisas chamam muito a atenção na interpretação dela. A primeira é, como eu falei aqui antes, né? Frequência. Ela trabalha muito, é incrível a frequência de filmes que essa mulher faz, como ela entra nos filmes e tal. E a segunda é a diversidade, é como ela consegue navegar de um para outro filme de uma forma, assim, muito natural. E aí eu fui ver até alguns depoimentos, né, de produtores que chamam ela para atuação e tal, e foram perguntados para eles, o que te chama a atenção na Meryl Streep, quando você chama ela e tal. E aí a maioria deles fala o seguinte: bom, eu quando vou lá e trabalho com ela, o que mais me encanta é que ela consegue deixar a Meryl Streep completamente de lado, a mulher Meryl Streep completamente de lado, e ela encarna o personagem de uma forma totalmente sóbria, sabe? E aí isso é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas, porque ela não traz nos personagens delas os cacuetes, ela não traz aquela assinatura, sabe? Aquela coisa que você olha e fala, nossa, isso é muito Meryl Streep. Não, porque ela tenta sempre dar uma assinatura própria para cada personagem. Então é sensacional da gente ver como ela se entrega realmente aos filmes, a como ela consegue se entregar aos personagens e tal. E uma das coisas que ela tem, que é um talento nato dela, foi o que a gente falou aqui no começo, né? Que é justamente a arte dela de conseguir fazer os sotaques, né? Isso é muito legal da gente ver, como que ela consegue fazer esses sotaques de uma forma muito, muito real. Inclusive no filme lá, A Escolha de Sofia, né, que ela foi indicada a melhor atriz e ganhou, né, como melhor atriz, ela faz uma alemã e tem aquele sotaque alemão e tal. E ela conta que quando ela faz uma polonesa. Isso, polonesa, desculpe. É que tem uma cena que ela fala em alemão, na verdade. Isso, Ela fala alemão, ela fala polonês. É meio assustador, assim, porque ela chega a ter um pouquinho até de sotaque polonês, é um negócio meio... Eu assisti esse filme não deve ter 3 semanas, e eu não sabia muito bem do que se tratava esse filme, assim, eu só sabia qual que era A Escolha de Sofia. Uhum. Mas aí, quando eu tava assistindo, e aí ela começa a falar polonês, eu fiquei bem assustada. E inclusive ela falando Dziękuję, que é o obrigado deles, ela consegue falar certinho, eu fiquei bem assustada, assim. Porque eu já é muito louco, é muito estranho, nossa, é muito esquisito, parece outra pessoa.
E é muito louco como que ela consegue fazer isso, tipo, ela tem um talento absurdo, né? Porque não é, isso não é só pesquisar personagem, né? Não, claro que tem também, obviamente. Tem que pesquisar, ver como é o sotaque e tudo mais. Mas você vê que é um talento mesmo, facilidade de fazer esses sotaques e tudo mais. Sim. Mas ao mesmo tempo, se você pegar, por exemplo, as personagens que ela faz... E talvez seja, enfim, a escolha que ela fez, mas provavelmente é a forma como ela encara a atuação, né? Ela mergulhar no personagem, mas quando ela faz personagens reais, tipo a Julia Child, né? Que ela fez lá no Julie Julia, tem aquele filme que ela faz a Karen Silkwood, né? Que ela chegou a declarar que só olhou pras coisas da pessoa real, mas não tentou imitar, não tentou fazer nada. Ela não é aquela atriz que vai ser a cópia, por melhor que ela seja, ela não vai tentar em nenhum momento imitar a pessoa que ela tá fazendo. E foram só 1 ou 2 personagens que ela fez que são reais, né? São baseados em personagens que existiram de fato. A própria Dama de Ferro, né, também, que ela faz. Isso, a Dama de Ferro. A Dama de Ferro é a que a Margaret Thatcher chega mais próximo, mas muito mais pela maquiagem, mas você vê que ela não tenta, e a Margaret Thatcher é pior ainda, porque podia cair totalmente na caricatura, né? Sim. É um personagem que era muito fácil de cair na caricatura, que muita gente erraria, e ela acertou o tom por uma sutileza, mas você vê que ela não tenta ser a pessoa, ela faz uma personagem que é aquela pessoa dentro do universo daquele filme. Isso que é muito legal, porque eu acho que é um grande erro de muitos atores, na minha opinião. Não, claro, tem casos e casos, mas de quando vai fazer um personagem que existiu de verdade, imitar exatamente, sabe, fazer aquela coisa igualzinha, ou imitar tudo. Não, você não tem que imitar, você tem que transparecer para aquela história o que aquele personagem simboliza dentro daquela história, entendeu? E acho que a Julia Child é um exemplo muito bom, e claro, a Margaret Thatcher é óbvio também. Sim, então, mas nessa escolha de Sofia, ela disse que ela chegou no diretor e o diretor não queria contratar ela, porque ele queria uma atriz polonesa, uma atriz alemã e tal, para fazer o papel, justamente por conta de toda essa questão da interpretação, por conta do sotaque e tal, era isso que ele queria. E ela falou pra ele, não, eu consigo fazer. E ele falou, não quero, eu prefiro uma europeia e tal, blá blá blá. Daí ela falou que fez algumas reuniões com ele, onde ela levou poemas, ela levou, sabe, outras coisas em que ela ficava lendo pra ele, interpretando pra ele, fazendo sotaque. E na última reunião, ele estava completamente convencido de que ela tinha que ser a Sofia. Tipo, não tinha outra pessoa pra fazer, porque ela trazia toda essa questão. Além do sotaque não ser um problema, ela também trazia essa questão da interpretação dela ser muito profunda, né? Então, eu sou completamente encantado pela Meryl Streep, gosto muito do trabalho dela realmente, e acho que a gente vive hoje uma época sensacional, que é da gente poder ainda ver essa atriz que provavelmente vai ser considerada durante muito tempo como a melhor, ou talvez uma das melhores atrizes que a gente já viu passar nesse mundo, assim, porque a qualidade de trabalho que ela entrega, no último filme que a gente viu, né, que inclusive ela foi indicada ao Oscar agora, como que era mesmo o nome do filme? Era o... The Post? Isso, no The Post, que ela faz o papel lá, né, da dona do jornal e tal. Aquilo ali é tirar leite de pedra o que ela fez, sabe? E a qualidade de interpretação dela, o peso, sabe, a dificuldade que ela tem de lidar com aquela situação e tal, tudo aquilo é entregue de uma forma tão sutil que eu fico encantado com esse tipo de trabalho que ela faz, porque ela traz uma vivacidade para os personagens que foge do comum, entendeu? Sim, sim. Eu lembro que a primeira vez que eu percebi, sabe, o quanto ela era foda, assim, quando caiu minha ficha, do tipo assim, nesse sentido, foi quando eu assisti As Pontes de Madison. Porque eu sabe assim, quando você vê, ela faz uma personagem, sabe, introspectiva, e aquela dona de casa e tal, e ela faz umas coisas tão sutis, sabe, que são tão difíceis de fazer, e gestual e tudo mais, que eu lembro que eu fiquei bem tocado. Falei, nossa, eu entendo totalmente o dilema dessa personagem e tal. E eu tinha acabado de ver não, mas eu lembro que o que tinha na minha memória na época, quando eu fui ver As Pontes de Madison, era eu acho que, se eu não me engano, é a Terapia do Amor. Acho que enfim, ela fez algumas comédias, né? Dessas um pouco mais, digamos assim, menos pretensiosas, né? E era uma comédia dessas. E na minha cabeça ela era, tipo,
ela era boa, mas assim, eu sabia que ela era boa, mas eu ainda não tinha me ligado do quão boa ela era, né? E daí eu tinha visto esses, lembrava do Diabo Veste Prada, por exemplo, que é icônico e é muito bom, mas também eu particularmente não acho que é o melhor filme que ela fez, nem a melhor a melhor no sentido de melhor atuação, né, assim, embora seja uma das mais icônicas, que eu entendo que é, mas eu tinha visto tinha com esses mais na cabeça, né? E aí quando eu fui ver As Pontes de Madison, eu falei, mano, pera, isso é tipo, ela realmente é muito boa, não é, tipo, sabe assim, ela é mais do que fazer vilã daquele jeito do Diabo Veste Prada. Não, ela faz de tudo. E aí eu comecei a me dar conta do quanto ela faz personagens que não tem absolutamente nada a ver. E quando nova, ela fazia muita, desde mocinha, né? Até umas mulheres, tipo, fortes e tal, e de uma forma que você não lembra dela, né? Você não associa nenhuma dessas personagens, que nem você falou, né, Rafa? Essa questão de ela mergulhar demais no personagem e não ter nada típico dela. E realmente é isso, sabe? Acho que pra mim isso ficou muito forte com As Pontes de Madison. Sim, sem Tem uma história, né, de que ela tava filmando o Entre Dois Amores, e aí ela fez a cena bonitinho e tal, interagindo com os outros atores num calor desgraçado. A hora que a câmera desligou, ela arrancou o vestido e ficou pelada, porque tinha uns bichos andando no corpo dela. Enquanto ela tava filmando a cena, ela tava, tipo assim, transparecendo nada. Mas aí que a hora que a câmera desligou, ela arrancou o vestido de tanto desespero, porque ela tava, tipo, sendo comida viva pelos bichos. Caraca. E aí você fica pensando assim, gente, encarna alguma coisa nessa mulher que... Que nada é um tipo liga e desliga, né? E é isso que me chamou a atenção nesse comentário dos produtores mesmo, assim. Realmente ela consegue tirar, sabe? Parece que ela dá uma desligada, assim, de quem é ela, da Meryl Streep, pessoa física, vamos dizer assim, né? E aí ela encarna ali a jurídica e vamos embora, e vai nessa daí. E eu acho isso impressionante. E assim, também eu acho impressionante que ela tem uma carreira, 41 anos, né? Que eu falei aqui de carreira, que ela faz filmes e tal, como atriz. É óbvio que ela assina algumas coisas, tipo produção e tal, mas você não vê ela assim, não, aqui ela foi roteirista, ela também dirigiu, ela também isso, ela também aquilo. Tipo, não, as assinaturas dela é basicamente atriz. Ela assumiu o ofício pra ela, é esse ofício dela, é isso que ela é boa, é isso que ela faz ali o papel dela, ajuda uma hora ou outra com o roteiro e tal. Tem essa parte, mas é muito a parte da função, né, de ator e tal. E eu acho que isso vem muito justamente com a experiência dela, por ela ser uma pessoa que estudou, né, tecnicamente a atuação, então ela sabe exatamente o que ela precisa fazer academicamente, né, ela sabe o que ela tem que fazer, mas também pelo talento dela, ela sabe melhor como que vai encaixar aquela frase, como que eu consigo trazer um pouco mais de profundidade e tal. E aí perguntada uma vez, como que você escolhe seus filmes, como é que você faz pra saber que aquele filme vai ser bom, que vai te dar, né, o melhor retorno, o melhor sucesso, aquele outro e tal. Ela falou o seguinte, olha, eu quando começo a ler um roteiro, eu acho que a primeira leitura é a mais autêntica. É o momento em que você lê a primeira vez que você fala assim, opa, senti aqui que esse filme vai ser bom, opa, esse filme aqui tem alguma coisa importante e tal. E ela falou que ela se dedica muito a essa primeira leitura, porque é esse momento que ela sente realmente que pode ter alguma coisa realmente especial ali. E aí quando ela sente essa percepção, acaba decidindo, não, vou fazer esse papel ou não vou. Mas é muito pelo feeling dela. E eu acho isso, além de autêntico, é uma coisa que tá intrínseca nela, né? Uma coisa muito dela, assim, de como ela interage com os filmes. This morning, before I spoke with Mrs. Miller, I took the precaution of calling your last parish. What did he say? Who? The pastor. I did not speak to the pastor. I spoke to a nun. You should have spoken to the pastor. I spoke to a nun. That's not the proper route for you to have taken, sister. The church is very clear. You're supposed to go through the pastor. Why? You have an understanding, you and Hayden? No, you have no right to go rummaging through my past. You have a history. This is your third parish in 5 years. Call the pastor. Ask him why I left.
is perfectly innocent. I'm not calling the pastor. I'm a good priest. Go after another child and another child until you are stopped. What nun did you speak to? I won't say. I've not touched a You child! have! Acho que o único diretor que eu lembro agora que ela fez vários filmes é o Mike Nichols, né? Ela tem, até anotei, eu tava pesquisando assim, quais são os diretores com quem ela repetiu trabalhos e tal. E não tem muitos, a maioria assim, vai alternando entre bons diretores, outros não tão bons, né? Ou não tão, que não se destacaram tanto depois. Mas assim, com o Mike Nichols, ela fez o Silkwood, o A Difícil Arte de Amar, Lembrança de Hollywood, que é uma comédia, né? Muito louca, e o Angels in America, que é uma série, né? Que é a série que o Mike Nichols dirigiu. E assim, é muito, muito louco isso, porque com ele ela repetiu. Dá pra citar aí o Steven Spielberg, porque antes de fazer o The Post, ela fez a voz a voz de uma espécie de robô, não lembro agora, do Inteligente Artificial, né? Sim, sim. E o resto, assim, eu posso estar enganado, pode ser que ela tenha repetido um outro diretor, mas ao que eu entendi é tudo assim, são diretores que vão alternando, ela alterna mesmo, então ela sabe, ela escolhe mesmo os roteiros bons mesmo, você vê que ela, sabe, sim, e acredita nos projetos. Eu acho que ela mesmo que ela seja mais atriz e basicamente assine como produtora, eu acho que ela tem também um espírito de produtora, né, de olhar no projeto e apostar, sabe, e falar, não, vai nesse aqui e tudo mais. Então acho que é interessante pensar assim também, assim, que ela, como ela é uma pessoa que, tipo, sabe, assim, realmente tá buscando bons projetos. Enfim, e apesar dessas comédias, né, que ela fez, que eu particularmente acho, mas faz parte, né, acho que tem que fazer também, provavelmente ela se diverte também. Todo mundo tem boleto pra pagar. Meryl Streep. E é bom, vocês falaram do Lembranças de Hollywood, que é baseado no livro autobiográfico da Carrie Fisher, e ela faz uma crítica, né, da história de vida dela, que Carrie Fisher foi filha de Debbie Reynolds, que era uma grande atriz de Hollywood, e teve que lidar com o fato de ser filha de uma atriz famosa e de depois também ela ser uma atriz famosa por causa de Star Wars. E durante as filmagens, a Carrie Fisher e a Meryl Streep ficaram muito amigas e, assim, elas trocavam muita figurinha, assim, sobre como que era a interpretação da personagem e tal, que era, né, a Carrie Fisher. Sim. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme, porque eu senti muito a morte da Carrie Fisher, então, assim, quem não assistiu... Eu particularmente, eu penso que da filmografia da Meryl Streep, tem muitos filmes que são injustiçados, esquecidos, e pelos quais eu acho que ela deveria até ter ganho o Oscar, assim. Tipo, falando um filme mais recente da filmografia dela, o Álbum de Família, de 2013, é um filmaço, assim, que infelizmente é pouco conhecido e que eu acho que ela seria um Oscar, assim, merecidíssimo. O Dúvida é outro também, assim, que eu acho que é um filme, um puta filme, assim, sabe? Dúvida é sensacional. E é praticamente um filme teatral mesmo, né? Sabe? Ela tem muitas... O próprio Álbum de Família também é baseado numa peça teatral. Então, assim, eu particularmente, eu não sou tão fã da Dama de Ferro, assim. Eu acho que foi um Oscar que ela ganhou mais porque as pessoas na internet começaram a falar, pô, mas vocês não vão dar mais Oscar pra Meryl Streep? Sabe? Porque isso acontece muito em época de Oscar. Tipo Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar porque as pessoas não aguentavam mais. Não aguentavam mais. É o famoso compensação, né? Ela não ganhou em 2014, só vendo aqui, em 2014 ela perdeu pra Cate Blanchett, né? Do Blue Jasmine. Mas é basicamente aquilo, né? Tem uma carreira boa, tal, tá precisando, e ao mesmo tempo deve ter também com certeza teve na época um movimento já dos produtores, né? De falar, vamos fazer um filme da Margaret Thatcher, enfim, a Margaret Thatcher acho que ainda pra dar o Oscar, eles fazem muito isso, já se esse ano eles fizeram isso com Churchill, que por sinal eu nem gosto daquele Churchill, mas era pra dar o Oscar pro Gary Oldman, sabe? Mas eu acho meio complicado essa questão da premiação, assim, só por premiar. Ela tem uma filmografia, assim, ela teve, né, fez as comédias dela e tal, assim. E até tem filmes que ela não foi indicada e que são filmes legais, tipo, Simplesmente Complicado, é um filme engraçadíssimo, assim, que ela faz
faz a ex-mulher do Alec Baldwin. Sim, e aí verdade. eles se reencontram 10 anos depois, sabe? Essa mulher trabalha demais e é uma coisa que a gente tem que destacar, é o fato de que ela é uma das poucas atrizes de Hollywood que conseguiu superar a barreira dos 40 anos. Sim. Porque Hollywood é uma indústria muito cruel com as mulheres em vários sentidos e você não tem, às vezes a atriz ela é muito profícua quando ela tá nos 30 anos, tipo Julia Roberts, mas aí ela faz 40, faz 45, faz 50, some. O que Sim, Julia Roberts tá fazendo hoje em dia, sabe? E ela já foi uma das maiores atrizes do mundo. Então, a gente tem que dar esse mérito também pra Meryl Streep, dela ter conseguido dobrar essa indústria tão perversa com as mulheres que vão ficando mais velhas, com as atrizes. Exatamente, e é isso que faz com que ela seja uma das líderes, né, hoje de movimentos feministas em Hollywood, né, porque ela sabe disso, ela tem noção de que ela teve ou sorte, ou enfim, teve esse privilégio, né, de não ter sofrido isso, né. A própria, você tá falando da Julia Roberts, mas a própria que ganhou lá do Boyhood, esqueci agora o nome dela. Patricia Arquette. A Patricia Arquette também é uma que, assim, sumiu e dizem que tem produtores que falam que ela, sabe assim, criticam o fato de ela não ter se rendido a, enfim, cirurgias plásticas e tal, né? Porque a Patricia Arquette, você vê que ela é uma mulher normal. Ela não é aquela mulher de 40 e tantos anos, como algumas de Hollywood, e não é uma crítica, mas é só porque acontece com muitas que você vê que deram aquelas, né, enxugou aqui, fez, sei lá, deu um retoque pra tentar ficar jovem, entre aspas, como a indústria pede, entre aspas, né? Mas enfim, e a Meryl Streep é um caso, né? A Patricia Arquette é outro. E uma coisa que é interessante da Meryl Streep é que o único, pelo menos pelas minhas pesquisas, assim, o único diretor que ela meio que criticou, deu uma indireta, né? Que é um filme que ela admitiu em algum momento que ela fez só por causa de dinheiro, foi o A Morte Lhe Cai Bem. Que ela fala que ela fez por dinheiro, que ela meio... Não sei se ela se arrepende de ter feito, mas acho que ela não faria de novo e tal, né? Uma coisa assim. E ela uma vez falou que o Robert Zemeckis, né, que é o diretor, que é um baita diretor, inclusive, mas ela falou que ele prefere ficar cercado de câmeras do que de atores. Então ela deu uma indiretona, provavelmente não foi uma experiência muito boa, assim. Não, é interessante, né, de vocês estarem falando isso, porque eu vi uma declaração dela em que quando ela vai fazer o Diabo Veste Prada, ela acaba renegociando o cachê dela. E ela chega pro estúdio e gosta do papel, acha interessante fazer o papel, só que o estúdio faz uma proposta pra ela e ela, pela primeira vez na carreira, e olha que a gente já tava falando de uma atriz na casa dos seus 50 e tantos anos e tal, ela nunca tinha negociado o contrato. E aí, quando eles fazem a proposta, ela fala, não, eu quero o dobro pra eu fazer esse papel. E eles, não, mas assim não dá e tal. Começa ali uma negociação pra que ela faça o papel. E aí ela acaba entrando no papel, o estúdio acaba se rendendo, depois que ela desiste até do projeto. Chega um momento que ela fala, não, eu não vou mais fazer e tal, e sai fora do projeto. Eles, não, volta aqui que a gente vai fazer. E aí ela fala que ela percebe que ela acordou tarde para esse tipo de negociação. E aí uma das coisas interessantes é o seguinte, a gente falou aqui da frequência, o quanto ela trabalha, como ela lança filme quase de uma forma, sabe, um atrás do outro e tal. E isso foi uma coisa que ela criou porque ela precisava trabalhar, ela precisava de grana, ela precisava pagar os estudos dela e tal. Então ela abraçava qualquer coisa que aparecia ali no começo de carreira dela, ela ia fazendo. Porque para ela era importante ela estar ali, ela ia ganhar know-how, ela ia ganhar experiência e tal. Só que, ela tem o mesmo ritmo há 41 anos. É incrível. E é um negócio que é normal em praticamente todas as carreiras, né? Sim, sim. Todos os grandes atores e grandes atrizes de hoje, que se você olhar no histórico, lá no começo eles fizeram uns filmes meio nada a ver. Enfim, o próprio primeiro filme, né? O Julia lá, que foi o primeiro filme que a Meryl Streep fez, ela fez um papel super pequeno num flashback, né? Exato. E o filme era estrelado pela Jane Fonda, né? Sim. E ela faz um papel super pequeno. Ela tava no Manhattan, né? Tá. Também num papel menor, no Manhattan do Woody Allen. Não sei se ela não gostou, mas disse que ela não teve liberdade nenhuma. O Woody Allen foi super, super chato de que ela tinha que falar daquele jeito, sem mudar nada, e tal. Então, é legal isso, assim, também, tipo, ela foi tendo experiências que hoje, muito provavelmente, ela não precisa ter, né? Do tipo,
tipo, um diretor com que ela não concorda com isso, outro diretor que ela critica que ele não gosta tanto dos atores e tal. Então, eu me surpreenderia se eu visse um próximo filme da Meryl Streep com esses dois diretores, né? Com o Woody Allen ou com o Robert Zemeckis, né? Tipo, ela já sabe o que ela... já tem essa experiência toda, assim. É bem legal ficar imaginando isso, né? O quanto ela deve olhar hoje e falar assim, não, esse diretor aqui, gostei, 5 minutos de conversa, já entendi, esse roteiro aqui, aquele roteiro ali, então é bem interessante isso. E esse lance dela mesclar bastante, né, os gêneros e tal, dela trabalhar, ela já fez filme de ação, já fez filme comédia, já fez comédia romântica, já fez musical, ela já fez de tudo, então assim, a experiência que ela tem, né, dentro do cinema, com todos os tipos de filme e tal, as montagens e tal, eu acho isso muito importante, assim, por isso que eu acho que a carreira dela vai muito além daquilo que a gente simplesmente vê ali, sabe, de simplesmente estar ali estampada na tela, porque a gente, quando assiste algum filme com a Meryl Streep, a gente consegue ver realmente essa questão de ser uma referência, assim, sabe, a gente percebe que tá impresso ali na atuação dela toda essa experiência que ela construiu com vários tipos de filme, assim. Então, eu acho sensacional a gente sentir isso no ator sem ele precisar se esforçar pra passar pra gente, sabe? Porque tem atores que às vezes você assiste, nossa, é uma sofrência, né? Você vê o cara, tipo, trazendo vários cacuetes, trazendo coisas assim que não encaixam ali, que fica uma coisa meio fora do ambiente do personagem, e ela não, ela tem essa naturalidade. Mas é muito louco como que, assim, a Meryl Streep faz isso muito bem com qualquer diretor, vamos pensar assim, né? E aí, você falando disso, eu lembrei do Adaptação, que é, né, do Kaufman e tal, e, tipo, ela atua ela tá lá, e o Nicolas Cage também, né? E quando você tava falando isso, o Rafa tava pensando no Nicolas Cage, né? Como um ator. Mas o pior é que o Nicolas Cage, ele não é um ator ruim. Com um diretor bom... Hã? Sim. Não, ele não é ruim. Com bons diretores, ele faz bons trabalhos. O próprio Adaptação, ele tá muito bem na Adaptação. Cara, mas ele é fraco, cara. Ele não é maravilhoso, mas ele é um bom ator. Eu não acho que ele é um ator ruim. Eu acho, sinceramente, o cúmulo da loteria genética, o cara ser sobrinho do Coppola e ser esse ator medíocre que ele é. Então, é que na verdade ele é canastrão, né? Tipo, ele faz aquele filme e ele tem aquelas coisas de dívidas, então ele tá fazendo tudo que mandam pra ele fazer, ele faz e tal. Castelo, nossa, ridículo. Ele se endividou, ele é muito louco. Mas o que eu tô dizendo assim, é muito louco pensar nisso, né? Tem atores que pra serem bons precisam estar com bons diretores. E quando o diretor não é tão bom, os atores vão lá fazer alguma coisinha, às vezes bem, às vezes mais ou menos, às vezes ruim. Mas a Meryl Streep, até em filmes fracos, vídeo próprio Mamma Mia, eu não vi esse último, mas o primeiro é fraco, é um musical divertido e, né, eu gosto de chamar de bobagem, não no sentido pejorativo, mas tipo, é pra você ir lá dançar a musiquinha do ABBA e tá tudo bem. E mesmo nesse, você vê que ela tem ela se esforça demais, ela faz, né, ela, sabe assim, ela meio que garante o dela mesmo estando num ambiente onde tá todo mundo meio canastrão, assim, e ela nunca chega nessa canastrice, ela nunca passa, né, pro lado pro lado assim, negro da força. Ela nunca ultrapassa o limite do brega, sabe? Como que chama quando você faz uma... Forçado, assim, né? Da caricatura, né? Assim. E aí, enfim, a impressão que dá é que todo filme que ela vai fazer, daí assim, tem lá o álbum de família, um filmaço, tal, ou o The Post, né, com o Steven Spielberg, não sei o quê, beleza, você sabe que ela vai sair bem porque é uma produção que tem um grande diretor lá comandando, e todo mundo tá bem em volta dela, mas mesmo nos que ela tá mais ou menos, sabe assim, que tem um elenco não tão bom e que não tem a pretensão de ter grandes atuações, em algum momento ela se destaca porque você vê que é tipo assim, sabe aquela coisa aquele profissional que por mais que você não dê condição nenhuma, o cara fala, foda-se, eu vou fazer essa merda do melhor jeito, e a pessoa vai lá e faz um negócio muito, muito foda. Eu acho que ela é muito nesse sentido, assim, sabe? Ela é, tipo, dedicada demais, assim, muito, muito dedicada. No. A little more allegretto, please, if you don't mind, Mr. McMoon.
Raise the soft palate. Good. E aí eu queria até saber, principalmente aí da Priscila, né, Priscila, como que você encara a figura da Meryl Streep como essa atriz que hoje ganha essa força, né, principalmente nesse movimento feminista dentro do cinema. A gente tem a Viola Davis, por exemplo, que faz esse movimento também, tem outras atrizes aí no Oscar, a gente viu vários discursos e tal, mas todo mundo sempre reverencia a Meryl Streep, principalmente por ela ser essa grande figura, né, de autoridade que ela conseguiu ganhar dentro do mercado cinematográfico. Você que é consumidora de audiovisual, você que vê filmes dela e tal, você sente essa potência nela, essa potência narrativa no sentido de trazer um diferencial para as mulheres, assim? Eu acho que ela é o tipo de profissional, como vocês mesmos estavam colocando, que não consegue deixar de lado essa força que ela tem, assim, em qualquer coisinha que ela faz, assim, até um Caminhos da Floresta, que é uma coisa assim meio, né, não precisava, né, mas aí você vê que, sabe, ela poderia muito bem economizar, né, ela não precisava, e você tem atores, assim, que são medalhões e que, tipo Robert De Niro, que o cara atualmente, infelizmente, só faz filmes medíocres, sabe? Então, eu acho que ela percebe o papel que ela tem na indústria hoje, não se deixa seduzir por essa indústria, que ela poderia muito bem ser uma pessoa egocêntrica, ter uma grande mansão em Los Angeles, e aí ela mora em Connecticut com o marido dela, com os filhos dela e tal, tranquilinha. E aí eu acho que ela entende o privilégio dela e ela usa esse privilégio a favor, né, de novas atrizes, de mulheres que estão entrando na indústria. Eu particularmente quero ser otimista e pensar que a partir do Me Too e de toda essa movimentação e da mobilização em redes sociais, que as coisas vão mudar, o mínimo que sejam dentro da indústria, assim. Mas, infelizmente, a gente tem uma Meryl Streep, a gente não tem várias, sabe? Assim, uma indústria hollywoodiana igualitária teria várias Meryl Streep, sabe? Você cita atores que já são atores que fazem, que são medalhões da indústria, você tem vários. Você tem Morgan Freeman, você tem infelizmente falando, né, do próprio Robert De Niro e tal, assim, mas você não tem muitas Meryl Streeps dentro da indústria, infelizmente, assim, e eu acho que ela mesma tem consciência disso. Tomara, né, que daqui a uns 10 anos a gente tenha a própria academia mais diversificada, né, a academia tem esse planejamento aí a longo prazo de ter mais mulheres, mais latinos e tal na sua composição. Vamos ver o que dá isso aí, seria muito bom ter uma representatividade de maior qualidade, né, você ir no cinema e não ficar contando as mulheres bem representadas nos filmes na palma da mão, sabe? Eu ia até comentar que uma das coisas que me chamou muito a atenção foi assim, como é difícil a gente achar coisas dela na internet mesmo, sabe? Porque ela é uma pessoa muito reservada, assim. É difícil de você ver histórias dela, tipo, na infância, sabe? Eu busquei bastante, né, pra ver se a gente encontrava alguma coisa, alguma curiosidade e tal. É difícil porque ela é uma pessoa reservada. E aí nessa questão de tipo combate, nessa coisa de representatividade que o mercado pede e tal, a gente às vezes encontra figuras mais fortes, assim, no sentido de ir pro embate, né? E ela é uma pessoa que faz o contrário, assim, ela meio que faz as coisas mais nos bastidores, ela cria movimentos, ela, sabe, ela ajuda ali uma atriz, outra atriz a conseguir um papel, a ter uma performance melhor e tal. Daí ela fez isso que o Dani falou aqui, né, que ela ajudou agora a construir essa academia de roteiro para inclusão das mulheres e tal. Então, assim, ela é uma figura que o que me chama a atenção nela mais é isso, é como ela é encantadora no sentido dela ser sutil em tudo que ela faz, tanto na atuação, nas entrevistas, o jeito dela falar. Você não vê a Meryl Streep levantando a voz, você não vê isso, assim. Ela é uma pessoa sempre muito serena, mas ela é muito séria naquilo
no que ela faz, sabe? Então ela tem um lado profissional que é encantador de você ver. Quando ela ganhou no Globo de Ouro, prêmio especial, é legal o quanto ela bota o dedo na ferida do Trump, né? Que ela critica o fato de ele... Aquele discurso é sensacional, assim, e ela critica o fato de ele ter tirado sarro de um jornalista com deficiência física, né? E ele, tipo, imitou o cara e tal. Teve toda aquela coisa, né? Tipo, ela critica ele, o próprio Trump falou que ela é... Como que é? Que ele não acha ela uma tão boa atriz. Que ela é superestimada. Que ela é superestimada e tal, né? Enfim, e tem essa questão também, assim, ela meio que, ao mesmo tempo em que ela tem tudo isso, mas ela, tipo, ela se manifesta em alguns momentos, né? Quando a Patricia Arquette fez o discurso dela no Oscar, a Meryl Streep foi uma das primeiras que levantou e, tipo, tava meio que gritando junto, sabe? Apoiando a Patricia Arquette, né? Porque virou um meme maravilhoso. E a Patricia Arquette, é verdade, é meme, mas assim, a Patricia Arquette falou sobre igualdade de salários antes de vir a onda de discussão. Foi um ano antes, praticamente. Foi no ano seguinte que foram começar a questionar e tal, né? 2014, o Oscar de 2014 que ela ganhou, a partir de 2015 que foi começar a ter todo esse debate. Mas, ao mesmo tempo, ela foi envolvida em polêmica ao Harvey Weinstein, né? Porque o Álbum de Família e o A Dama de Ferro são filmes Company, né? Antes, né? Bem antes, inclusive, das acusações do Weinstein ter sido, tipo, expulso do mundo, praticamente. E ela foi acusada de ter sido... de que ela sabia, de que ela fingia que não sabia nada. Ela disse que não sabia nada, que ela jamais aceitaria, mas ela, tipo, foi um pouco próxima dele. Ela chegou a que, né, enfim, fez filmes, né, produzidos por ele, no mínimo, né. Rolou toda uma polêmica nesse sentido. Teve gente dizendo que ela ficou em silêncio porque ela, enfim... Eu acho particularmente esse tipo de narrativa de uma hipocrisia absurda, assim. Falar que a Meryl Streep sabia. Assim, é difícil pra gente saber, em primeiro lugar, se ela sabia ou não. Porque ela mesmo falou, ela não é uma pessoa inserida na indústria, assim. Ela não fica lá, ela não mora lá. E o modus operandi do Weinstein era chamar as pessoas pra conversar no quarto dele. Exato. Que não fazia isso à luz do dia. Sim. Outra coisa, quantas outras pessoas, até com mais poder do que a Meryl Streep dentro da indústria, sabiam que o Harvey Weinstein fazia o que ele fazia e não faziam porra nenhuma. Exatamente. Então é muito fácil falar assim, fulana sabia ou ciclana sabia. Os figurões sabiam. Por que eles não fizeram nada? Quem podia fazer e sabia não fez? Sabe? Sim, não, ó, eu trabalho aqui com o Dani. Se o Dani amanhã foi indiciado porque ele ficava, sei lá, levando as autoras aqui do Cinemação pra conversar no quarto dele, eu vou falar, caraca, eu nunca soube disso. Entendeu? É uma coisa muito complicada, realmente, porque a gente não sabe exatamente essa proximidade e tal. E tudo indica, pela postura da Meryl Streep, que ela é realmente uma pessoa muito profissional, assim. Ela entra pra fazer o trabalho dela, ela sai depois que ela faz o trabalho dela e pronto, é isso. Ela é atriz e acabou, entendeu? Sim, não, e nesse profissional, tipo, o Einstein... Pouca gente sabia, alguns sabiam, outros não, sobre a questão do assédio, mas ele era um cara difícil de lidar, né? Dizem que ele era, tipo, bem babacão mesmo no mundo externamente e tal. E ela provavelmente foi profissional nesse sentido. Tipo, eu preciso fazer esses filmes aqui, vamos fingir costume, vamos dar um cumprimentar. Então, enfim, isso todo mundo fazia mesmo, né? Todo mundo, porque ele era abertamente babacão. E a parte do assédio realmente não tem como saber. E assim, e mesmo que ela soubesse e se silenciou, tipo, muita gente fazia isso e quem teria poder se quem foi criticado por saber, né? E que teria poder de voz, enfim, naquele ambiente sempre tão masculino, eram homens como o Tarantino, como dizem que até o Brad Pitt, sabe, enfim, não sei, mas homens que sabiam. Uma mulher, mesmo que não tenha... As mulheres muitas que sofreram assédio não se manifestavam, né? Justamente por medo, pela situação de poder do cara, por ele silenciar, por elas perderem a carreira toda por conta disso, né? E o Harvey Weinstein era Deus em Hollywood.
Isso. Ele era o cara que mais se agradecia depois de Deus na cerimônia do Oscar. Até parece que é simples assim, você virar e apontar o dedo contra um cara desse. Precisou 300 vítimas. Ainda assim, quando ele foi a julgamento, eles levaram em consideração só o depoimento de 3. E mesmo assim, o cara tá solto sob fiança. Sabe? Exato. Então, não dá pra falar, porque você não falou, porque você não fez alguma coisa. É simples assim, dar um tiro no pé. Uhum. Exatamente. Mesmo que ela soubesse, se ela falasse assim, gente, eu sabia, em algum momento eu fiquei sabendo, e eu não falei nada porque eu tava com o cu na mão, porque eu me tirava minha vida. Todo mundo tava, entendeu? Então, assim, quem teria poder eram muito mais os homens, né? Assim, que sabiam e que dificilmente, tipo, o Tarantino dificilmente perderia o posto dele se ele se manifestasse e tal. E foi acusado também de fazer silêncio. Mas enfim, só pra deixar isso. Mas eu acho que seria importante falar de mini polêmicas, né? Mesmo a Meryl Streep sendo tão resguardada e tão ilibada, como a gente na política falando, né? Uma carreira ilibada. Mas é legal falar de questões de polêmicas que surgiram eventualmente, né? Sim, não, e olha só, quando a gente falou justamente sobre essa posição dela agora, né? Como ela se torna um dos ícones desse movimento feminista dentro de Hollywood e tal. E a gente lembra que, por exemplo, esse ano, quando a Frances McDormand, né, ganhou o Oscar e ela começa a falar justamente sobre aquela questão das mulheres também e tal, ela tem um momento que ela fala, eu quero que todas as mulheres aqui levantem. E aí ela olha pra Meryl Streep e fala, Meryl, se você me ajudar, se você for a primeira a levantar e tal, todo mundo vai levantar. Então, tipo, ela sabe da importância. Eu acho isso fantástico, é uma liderança silenciosa, sabe? Silenciosa e impactante, entendeu? This woman came to my rescue when one of my mother's many gentlemen friends was attacking me with a claw hammer. This woman has dents in her skull from hammer blows. What do you know about attacks? What do you know about life on these plains? What do you know about hard times? We know you had a rotten childhood, Mom. Who didn't? No, you do not know. None of you know. None of you know except this woman right here and that man we buried today. E a Katharine Hepburn não gostava dela. Não gostava? Diz que a Katharine Eu acho Hepburn... isso muito legal. Porque... mas dane-se, né? A Katharine não considerava ela uma atriz tão boa assim. Mas acho que é porque elas meio que, assim, elas chegaram a disputar um Oscar e a Katharine Hepburn ganhou e tal, assim. História de Hollywood. Enfim, acho que... E tem também a questão de gerações, né? Talvez tenha... Essa coisa de algumas pessoas, quando vem pessoas de geração mais nova, tendem a olhar com um certo... aquele desdém de tipo, jovens não sabem, nananã, né? Apesar de que Bette Davis deu uma entrevista na época, né, que ela já estava mais velhinha, dizendo que considerava a Meryl Streep a sua sucessora. Então, olha aí! Não é pouca coisa. Não é mesmo. Agora, Pri, eu ia te pedir aqui, né, afinal de contas você tem esse seu belo trabalho aí, né, indicando coisas para as pessoas assistirem. Então eu queria pedir para você se você consegue indicar alguns filmes ou algumas obras que você vê assim a Meryl Streep, obras que você fala, se você não conhece a Meryl Streep, porque você viveu num buraco nos últimos 40 anos e não assistiu nada dela, esse filme aqui são filmes que eu adoro e que eu acho que vale a pena assistir. Tem algum assim que você acha que retrata bem essa parte de atuação dela? Na Netflix brasileira a gente tem 10 filmes da Meryl Streep. A gente tem Simplesmente Complicado, tem Júlia e Júlia, tem o Rick Flash, que é um filme que ela faz uma roqueira, que é uma comédia bizarra. Tem o próprio Mamma Mia, tem A Morte Lhe Cai Bem, tem o filme que deu o segundo Oscar pra ela, A Escolha de Sofia. Tem As Sufragistas, que ela faz um papel pequeno, mas muito interessante. Eu gosto muito das Sufragistas, eu acho que é um filme muito importante de todas as mulheres assistirem. Aquele tipo de filme que deveria passar
passar nas escolas. Tem o Caminhos da Floresta, se você quiser, né, gastar um tempo da sua vida, enfim. E tem o Desventuras em Série, o filme que tem ela, e o Adaptação. Sim. Então, assim, não falta opção e oportunidade, assim. A gente agora tá vivendo uma geração que, né, só quer ver o que tem na Netflix. Por puro comodismo, eu fico falando assim, gente, respeita a minha história, porque eu já fiquei na internet, às vezes, madrugadas adentro pra baixar uma música. E hoje em dia as pessoas querem só o que tá na Netflix. Mas eu acho assim que se for pra ser uma coisinha mais leve, mais tranquila, eu gosto do Júlia e Júlia. Acho um filme bem palatável. Mamma Mia também é um filme bem gostosinho de assistir. E caso você queira chorar bastante, a escolha de Sofia é uma boa pedida, assim. É pesado, né? Um filme pesado. Ô Dan, e você, tem algum filme que você gosta, assim, dela, que você fala, meu, esse filme aqui é sensacional? Então, eu vou confessar que quando eu tava vendo, eu falei, cara, eu me dei conta de que tem alguns filmes, os mais antigos, né, que eu não vi. Eu não vi o Silkwood, sabe? Tem alguns mais antigos, aquele da morte do tenente francês. Enfim, tem vários que eu preciso entrar pra minha lista. Mas assim, o primeiro que eu vou indicar é As Pontes de Madison, né? Então eu vou sair da Netflix, já que a foi pra Netflix, eu vou sair da Netflix. Então As Pontes de Madison, eu acho que é um que é muito bonito. Isso, com o Clint Eastwood, dirigido pelo Clint Eastwood. E assim, é um filme muito bonito. Tipo, e é um filme que você não espera de ver o Clint Eastwood sendo, tipo, num filme romântico, né? Tipo, Meryl Streep na chuva. Ela na chuva, assim, é muito... É, bem isso, tipo, e aquela coisa, tipo, sutil, sabe assim, uma coisa bonita. Ele é bonito, ele é pra sonhadores e tal. Eu vou indicar o As Horas, que ela está fenomenal, e eu citei aqui a Julianne Moore, e tem a Julianne Moore, né, e tem ele deu o Oscar pra Nicole Kidman, né? Quando saiu na época, que também é um filme denso e enfim, tipo, é um filme que você tem que estar concentrado, é um filme mais lento e tal, mas eu acho que é um filmaço, assim, pra ver a Meryl Streep. Dentro lá do Netflix, que a Pri falou do Adaptação, eu indicaria também, que eu acho que a Adaptação é um baita de um filme. E dos mais recentes, vou colocar aí o Osage County, né? Que é o... Álbum de Família. Álbum de Família, isso. Que Álbum de Família parece muito novela da Globo. Eu odeio esse título. Mas enfim, o Álbum de Família, que ela tá espetacularmente espetacular, e é um filme, tipo, pra você também sentir o drama, sabe? Ele é drama de drama de drama, de gente sofrendo, e ele tem uma direção de arte muito boa, porque você se sente enclausurado naquela casa poeirada, que nem a personagem da Meryl Streep tá, tipo, aquela mulher que não sai de casa, que tá lá muito louca lá. Então vou indicar esses aí que acho que valem muito a pena. Álbum de Família tem a Julia Roberts, inclusive, né, Dan? Tem a Julia Roberts. Tem muito ator bom e é tipo, e aquele intenso, ele é tipo intensivo, sabe? É tipo, você fica o filme todo se engrudado vendo aquelas pessoas sofrerem, é muito legal. Ai. Bom, eu vou dar aqui minhas dicas de filmes da Meryl Streep, né? Esse daqui é quase um pré-plano detalhe, né? Só pra gente... Só pra gente fechar. Pra gente fechar esse lado aqui da Meryl Streep. Eu acho que realmente As Pontes de Madison é um filme que vale muito a pena ser assistido. E o mais interessante é que tem Meryl Streep pra tudo que é gosto, né? Porque tem Meryl Streep pra comédia, pra drama, pra tudo. Então, assiste As Pontes de Madison. É um drama, romance lá e tal, que você vai se divertir, vai ver o Clint Eastwood e a Meryl Streep realmente fazendo papéis um pouco diferentes, assim, do comum. Eu também diria pra se assistir o Dúvida. Dúvida é um filme que eu particularmente gosto muito. Eu acho que é uma aula de teatro pro cinema, sabe? Porque é um filme essencialmente de personagem, é um filme que fica muito aberto, né, as questões dele lá. E a Meryl Streep e o Philip Seymour Hoffman dominam o filme de uma maneira, assim, impressionante. Ela uma freira super conservadora, ele um padre super duvidoso, e você fica ali naquela discussão e, cara, é sensacional. E se não foi o último, foi um dos últimos filmes lá do Philip Seymour Hoffman, então vale por isso também. E um que eu chamaria até de guilty pleasure, assim, pra mim, Julia e Júlia. Um filme que eu acho muito legal.
Eu gosto eu adoro. Eu gosto de cozinhar, então pra mim tem cenas maravilhosas lá, assim. Uma delas é quando a Amy Adams faz, logo no começo da cena, ela faz uma brusqueta pro marido dela. Nossa, eu assisto toda vez aquela cena e eu me debulho com aquilo, porque o cara dá umas mordidas na brusqueta e ele fala, meu, o que é isso que você fez? Que delicioso e tal. E aí eu vou e faço a minha brusqueta em casa. Mas esse filme, eu acho ele muito legal, e a Meryl Streep, ela faz uma apresentadora de TV, né, assim, americana, que tá tentando se reinventar e tal, e ela é uma apresentadora super determinada, que quer realmente voltar, né, pro programa dela e tal, mas é muito bom, assim, ela, com todos esses filmes, ela trata sempre com essa maturidade de interpretação que ela tem desde quando ela começou, né, então isso que é mais encantador nela, assim. Eu acho que é uma atriz que realmente vale as histórias que a gente contou dela aqui, e principalmente vale da gente sempre ficar de olho nos filmes que ela tá lançando aí, né, inclusive, Dan, vamos falar um pouco aqui dos filmes que estão para sair da Meryl Streep, que eu acho que é interessante também, né? A gente tem um lançamento esse ano, que é o Mamma Mia, que tá retornando aí, né? O próximo Mamma Mia. Ela também tá fazendo parte do elenco lá do Mary Poppins, né? Que deve sair, acho que ano que vem, não é isso? Não, é o retorno de Mary Poppins. Sai esse ano ainda. Em dezembro, finalzinho do ano. A Emily Blunt, né, faz a Mary Poppins, ela vai estar no elenco também. Ela faz a Topsy. E ela também tá no Big Little Lies, né? Que acho que é um grande Big Little Lies. destaque desse ano que vem, que deve sair a segunda temporada, né? Segunda ou terceira, não sei. A segunda, né? É uma série que eu não vi, mas como diria Silvio Santos, minhas filhas viram e adoraram, porque eu sei que ela é muito boa. Dizem que tá todo mundo com uma expectativa muito alta, tipo, Meryl Streep. Ela não, é muito legal isso, a gente falou da carreira toda dela, ela fez muito pouca TV, né? O que fez ganhou prêmio, mas fez pouca TV. Tem uma ou outra minissérie, uma coisa assim. E ela vai estar no Big Little Lies, então acho que é uma expectativa que tem muita gente animada, assim, pra quem é fã da série. E eu vou correr atrás dessa série antes da segunda temporada sair, porque eu quero ver também. Exatamente. E aí a gente tem 2 filmes já anunciados com ela pra 2019. Um, na verdade, tá sem data pra sair, mas um pra 2019 que não tem título em português ainda, mas é Little Woman. É um filme que ela também não é a protagonista, mas ela faz lá junto com a Emma Watson e tal. Filme que deve sair em 2019. E o outro que se chama The Laundromat, que é com o Steven Soderbergh, né, o diretor. Isso, e que vai ter o Gary Oldman, exatamente, Antônio Bandeiras e tal, e ela. E o Little Women, Rafa, é da sua diretora que você tanto gosta, a Greta Gerwig. Sim, é verdade. O Lady Bird. É verdade, é verdade. E vai ter, além da Emma Watson, o Timothée Chalamet. Então, tipo, é só nomes, tipo, além da... Vai ter Timóteo? Vai ter, ó, a Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Emma Watson e Meryl Streep. Tipo, e a Meryl Streep, pelo jeito, vai ser a mãe da Não, vai ser a tia. Acho que vai ser a tia deles, pelo que eu vi aqui. Vamos ver, não sei. Tô adivinhando aqui. Mas assim, vamos ver como é que vai ser. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento para você curtir melhor, né, sua semana, você conseguir aí curtir, fazer coisas divertidas, aprender alguma coisa nova, sei lá, enfim, são sempre dicas maravilhosas que a gente traz aqui para você. Dessa vez vou pedir pro Dani começar com o seu Plano Detalhe. Dani, o que você trouxe pra gente nesse fantástico podcast da Meryl Streep? Eu trouxe um podcast, uma rede social e um filme. Caraca! Muito louco, né? O podcast que eu vou indicar hoje
hoje é um episódio do Politicase, que é um podcast dentro do Nexo, né? Uhum. O episódio é Os Debates Eleitorais na TV, que é um episódio breve que explica a importância ou não dos debates eleitorais, das eleições, na televisão. E aí eles falam um pouco sobre a história deles, começando pelos Estados Unidos, onde tudo começou e tal. E é um podcast bem claro, rápido e bem informativo mesmo, assim, né? Uhum. E ele tá dentro do Politicase, que é um podcast de política, óbvio, que explica bem, assim, o que é isso, tudo que você tá vendo, em vez de ficar só debatendo sobre política, né? Legal. E que faz parte do Nexo, que é hoje, pra mim, um dos melhores jornais online que tem, né? Assim, no Brasil, pelo menos. Então, é muito bom. Então, fica a dica desse episódio de podcast. Aí eu vou indicar uma rede social, parece uma coisa simples, mas é para as pessoas olharem, quem tá de olho em rede social, ou quem, sei lá, quer melhorar a carreira por algum motivo, eu vou indicar muito que as pessoas usem o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social que, por mais que exista faz tempo, ele tá em ascensão bastante. Ele é uma rede social que eu acho que vale a pena da gente investir, no sentido de publicar alguma coisa por lá, de estar lá, de baixar o aplicativo no celular, que nem você tem já o do Facebook, do Twitter, que eu espero que você tenha, porque o Twitter é a melhor rede social de todas, mas o LinkedIn vale a pena investir. Então queria deixar essa indicação, assim. Vai lá, atualiza seu perfil, se você tiver com o seu emprego de 1992 só lá, coloca os mais recentes. Inclusive porque, dependendo das eleições aí, talvez seja bom, né? Tá com tudo em dia aí, porque isso daí é muito bom pra quem quiser também arranjar emprego lá fora, né? Exatamente, se você, né, que precisar e tal. Ou mesmo que não seja só emprego, acho que estar lá e se fazer presente. Acho que cada vez mais a gente tem que encarar a gente mesmo como uma empresa, sabe? Não no sentido ruim, no sentido de se preocupar com a sua imagem, de se preocupar com o que você posta, de estar presente também, debatendo coisas importantes. Aproveitar também que é uma rede que não tem chorume, né? Não tem muito, pelo menos não muito, né? Não sei que você... Deve ter um pouco, todas têm, mas eu acho que vale a pena investir. Então vai lá, muda, altera a sua foto, tenta seguir umas coisas que você gosta, tenta participar de grupos, não sei, dá uma fuçada que vale a pena. Boa, Dan. E por último, filmaço brasileiro nos cinemas, pelo amor de Deus, quem puder. Eu sei que não estreou fora dos grandes centros urbanos, mas se você tiver a oportunidade, vai no cinema assistir Benzinho. Benzinho tem a Meryl Streep brasileira, que é a Adriana Esteves, sensacional, mas quem brilha mesmo é a Karine Telles, né, que faz a personagem principal, que tá excelente. É um filme lindo, bonito, fofinho, pra chorar, feminino, super feminino, né, na temática e tal, sobre uma mulher de origem muito pobre, que tem um monte de filho, e um deles resolve ir pra Alemanha, porque ele foi escolhido pra jogar handball, e aí ela fica desesperada, mas ele é sutil, sabe, não é que ela fica desesperada, não, ele vai mostrando o dia a dia dela e o quanto ela tá agoniada, porque o filho dela tá indo embora, e ela, tipo, não tem o que fazer, ela tem que aceitar, e aí ela fica toda perdida, e ao mesmo tempo ela tem que se dividir com os outros filhos e tal. Ele é muito doce, sutil, bonito, ele discute muita coisa da sociedade, né, de humilde das pessoas, classe média, com a questão, até um pouquinho do que foi debatido lá no Que Horas Ela Volta, sobre patrão e empregado, enfim, é muito bonito mesmo, e tem tudo pra, inclusive, representar o Brasil no Oscar. Todo mundo tá falando que é um dos filmes que vão bombar por aí, então é bom que você já fique atualizado, então fica indicado Benzinho pra todo mundo assistir. Sensacional, e tem crítica no site, né, Dan? Tem crítica, porque eu vi o filme e escrevi crítica, claro, não tem crítica lá. Isso aí, sensacional. Pri, você, a senhora aqui das indicações, estamos todos com nossas canetas a postos, hein? Então, eu vou indicar a princípio uma animação que ela é tão sensacional que eu não sei nem se ela já foi indicada aqui, assim, porque ela é meio que uma unanimidade, as pessoas que a assistem todas indicam, apesar dela não ser muito conhecida. É uma animação japonesa, se chama Agretsuko, não sei se vocês já ouviram falar. Não. É uma série japonesa, uma animação japonesa, ela é inspirada numa personagem que é a Hetsuko, que é uma personagem do universo da Hello Kitty, e é uma animação para adultos, né? E é muito interessante porque a Hetsuko, ela é uma personagem que ela é uma panda e ao mesmo tempo ela é uma funcionária japonesa vivendo a crise dos 30. Caraca, que loucura!
É muito... Gente, se você se der a oportunidade de assistir um episódio de Agretsuko, cada episódio tem 15 minutos. Eu te desafio a parar de assistir até você terminar a temporada. É viciante. Ela é essa funcionária japonesa que tem que ser exemplar para o mundo, mas ela vive essa crise interna, né, dos 30, que ela não atende nenhuma das expectativas da sociedade japonesa sobre ela. E aí, para descarregar todo o ódio, toda a vilania que ela sente, ela vai escondida de todo mundo no karaokê e canta heavy metal. Ah, que demais. E é maravilhoso, assim. A Agretsuko, se você procurar na Netflix, é com 2G, é a mistura do nome dela, Retsuko, com aggressive, né, de agressividade. Então a Agretsuko é uma série, assim, que se você ainda não assistiu, você precisa assistir, e com 10 minutos ela te conquista para todo sempre. Caraca. E eu queria, falando de animação japonesa, eu queria indicar um filme também, que eu descobri que vai ser adaptado pela produtora do JJ Abrams para live action, que é o Your Name, que também é uma animação bem legal japonesa. Eu não vou falar muito sobre o que é, porque acho que isso estraga um pouco a experiência do filme, mas digamos que é uma animação bem bonita e que tem um elemento, digamos assim, sobrenatural, de ficção científica. É a relação entre duas pessoas, assim. E você começa a assistir, é uma animação japonesa, a princípio parece uma coisa meio bobinha, e aí o filme te surpreende a ponto, né, de interessar os produtores aí hollywoodianos. A verdade é que, assim, a animação japonesa adaptada para filme hollywoodiano costuma dar merda, assim, com uma frequência assustadora. Então eu tô um pouco apreensiva, assim, do que eles vão fazer com Your Name, mas assim, né, pior que Death Note não tem condições de ser, né? Então... Perfeito, então aí mais uma dica sensacional. E para terminar aqui os planos detalhes, eu tenho também o meu plano detalhe. Plano detalhe mais tranquilo, também não tenho muita coisa para dizer, né, assim, mas também tá na Netflix, então você vai poder adicionar várias coisas no seu Netflix hoje. Mas é basicamente o seguinte, assisti recentemente ao documentário Gaga, né, o documentário da Lady Gaga aí, 5'2", né, que é um documentário que conta um pouco da vida dela, fala um pouco dos bastidores, criação de música e tal. Gostei muito do documentário, gosto, né, muito desse tipo de documentário, gosto muito dessa parte de bastidores, né, desses grandes artistas, assim. O que me chamou a atenção nesse documentário foi a exploração que eles tiveram de trazer todo esse lado pessoal da Lady Gaga, uma coisa um pouco mais família, quando ela resolve escrever uma música que se chama Joanne, que é em respeito a uma tia dela, e aí ela vai mostrar a música pra avó dela, são coisas assim muito emocionantes. Explora também um pouco do lado dela ali, das dores que ela tem, né, aquela doença que ela tem, que ela sente muitas dores e tal, o documentário mostra um pouco isso, e também mostra quando ela faz a apresentação dela lá no Super Bowl e tal, que é uma coisa super grande, né, para esses artistas e tal, enfim. O que me chama a atenção é justamente esse lado mais familiar que o filme explora, mas ele não é um filme que ele tem uma narrativa muito clara, porque como vocês puderam observar, eu destaquei vários pontos diferentes do documentário, né, então assim, o documentário ele mais se propõe a percorrer alguns dias da vida da Lady Gaga do que propriamente contar uma história sobre alguma coisa dela. Então o filme mostra as dores, mostra a criação de música, mostra a composição, mostra várias coisas, e no fim você tem ali uma história do dia dela. Não é um filme que tem uma narrativa muito clara em termos de, sabe, começo, meio, fim, conflito e tal. Ele não é isso. Isso me incomoda um pouco nessa parte do documentário. Agora, quem gosta de conhecer os bastidores, de ver como é que esse grande, né, artistas globais, assim, passam seus dias e tal, eu acho que é um documentário muito legal. Essa parte especificamente da composição da música, dela ainda
chamando até a avó dela pra mostrar a música e tal. É muito emocionante, assim, é muito bonito mesmo, e mostra um lado da Lady Gaga que foge muito daquela coisa das roupas extravagantes e tal. Então, eu gostei muito, eu gosto muito de quando a gente consegue ver de alguma forma, né, essa tridimensionalidade das pessoas mesmo, assim. Elas não são só aquilo que a gente vê nas suas apresentações, nas suas performances e tal. Então tá aí esse documentário Gaga 5'2", que tá no Netflix. Chegando ao final de mais um podcast Cinemação 288, falamos aqui sobre a biografia, a história da Meryl Streep, um podcast sensacional. Dessa vez a gente falou muito mais sobre ela, sobre como ela é, né, sobre como ela trabalha, os filmes que ela fez e tal, do que propriamente, tipo, a filmografia dela. E isso é muito bacana, como a gente também não tem uma fórmula certinha, né, Dan? Não, e cada um tem um jeito, né, tem ator que pede debates mais profundos, tem atores que pedem mais a biografia muito, muito clara, ou mais analisar os filmes e tal, cada um tem o seu... Enfim, não dá pra seguir um padrãozinho pra todos, porque cada um tem os seus lados que valem a pena ser discutidos, né? Exatamente. Pri, queria agradecer sua presença aqui com a gente, né, mais uma vez. Você já é de casa, sabe que pode voltar quando você quiser. O papo sensacional, sempre com suas dicas. Então, queria agradecer sua disponibilidade por vir bater esse papo aqui com a gente. Deixar registrado que era pra Larissa Siriani estar aqui com a gente, mas, né, a gente tem que sempre lembrar que ela é uma artista, que tem uma agenda muito cheia e tal, então não pôde estar. Mas, Pri, queria te agradecer mais uma vez e pedir pra você deixar aí os seus meios de contato pra galera ir lá falar com você. Então, eu tô na melhor rede, no Twitter, né? Tô no @podoqueassistir. No Facebook eu tenho uma página, facebook.com/podcast o que assistir. Eu também no SoundCloud tem lá o meu podcast, se você preferir, né, escutar pelo SoundCloud, soundcloud.com/podcast o que assistir. E eu tenho um e-mail, ainda tem quem usa e-mail, né? Então, podcast o que assistir @gmail.com. É isso aí, sensacional. Dan, muito obrigado também, hein, por você estar aqui com a gente, batendo esse papo mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Então agradeço a Priscila, agradeço o Rafa, por você que está ouvindo a gente, né, nesse podcast, e espero que você, depois desse podcast, vá caçar todos os filmes da Meryl Streep que não estão na sua cachola, que você ainda não assistiu, para poder assistir, porque dá vontade, né? Eu espero que esse objetivo principal seja alcançado, de você sair e falar assim, eu preciso ver esse filme aquele, e mais todos os outros que foram indicados que não tem a Meryl Streep, mas a gente indicou no final. É isso aí. O podcast Cinemação 288 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.